Em honra da memória de Srila Bhaktivinoda Thakura, vamos ler do livro Divina Sucessão de Sua Graça Arupa Vilasa Dasa. Vamos ler aqui Srila Bhaktivinoda fez muitas poemas, muitas canções Vaishnavas de primeiríssima. Um poema chamado Saragrahi Vaishnava e depois um comentário dele próprio. Então esse poema Srila Bhaktivinoda Thakura escreveu em 1871. Ele detalha a futilidade das tentativas de felicidade sensorial, a eternidade da alma e o esforço da alma para alcançar devoção pura e transcender a existência material. Shri Satchidananda Bhaktivinoda Thakura Ki Jai. Alerta para aqueles que passam seus dias em festiva jovialidade. As nevoentas formas líquidas mortais, seus corações para sempre ocuparão. As brilhantes garrafas encantam seus olhos e ouvidos. Os escravos do vinho nunca podem se erguer. Foi determinado a ser um bruto em trabalho e coração. Deve o homem, o Senhor de tudo, à sua volta, sair do bom senso? A glória do homem é senso comum, ditando-nos a graça, que o homem é feito para viver e amar no maravilhoso aconchego do céu. A carne é o clímax, a flama mortal cadeia, a alma confinada pelos erros anteriores deve tentar se erguer de novo. Então, esta infantil brincadeira com isso que não pode ser nosso, que decai em 100 anos, como se uma rosa murchasse. Nossa vida é mais do que a nuance de uma rosa, que nunca dura o bastante, só para sempre, com bom ou mau destino. No fundo, pode ser o pensar sobre o tempo. Que aspecto grave parece, e que terror isto envolve quando leio os livros da natureza. A vida é um problema escuro, um cenário tanto à esquerda quanto à direita. Nenhuma alma que partiu volta para nos dizer o que existe para além de nossa vista. Mas quando uma voz tão profunda e suave dentro de nós diz: homem, homem, tu és alma imortal, a morte nunca pode ocorrer. Para ti, teu Senhor, no alto, mantém uma casa de bem-aventurança lá em cima, para no fim do tempo ires, ó, ele que nada deseja além de puro amor. Ó amor, teu poder e encanto começam a minha alma
a Deus. Podem minhas palavras terrenas descrever este sentimento suave e envolvente. Alegria, tristeza, quanta que com a carne é herdada. A alma que dorme conclui, delas. E então, meus amigos, não mais desfrutem nem chorem por tudo isso. Mulheres, vinho e carnes de bestas, nenhum amor te concedem. Mas tente amar teu irmão e te dares a Deus. E Deus irá te retribuir muito mais. Este fato é verdade muito difundida. Esqueça o passado que também o futuro que é sempre um sonho. E haja o tempo que te é concedido e o progresso deve te chamar. Mas nada me diga de arrazoar frio. A alma é feita só pela mecânica da terra, sem regra de vida, é posta para a destruição. Meu Deus, que nos deu a vida e tudo, é só quem a alma pode matar, ou dar todas as alegrias lá em cima, sua promessa a cumprir. Assim avante com tua marcha, ó alma, contra os maus atos e seus soldados, o ódio e a luxúria. Precisas de um herói. Mantente fixa no mundo espiritual, o mais firme que puderes. Nunca deixe a matéria puxar-te para baixo, ó heróico, homem disposto. Ó alma, Shalagrahi Vaishnava, tens um angelical destino. Leve-me para Vrindavana e declare o poder do Espírito. Lá repousa minha alma livre da matéria em braços diamante. Paz eterna são todas as minhas encantadoras canções. Bhaktivinoda Thakur aqui. Este grande poema dá-nos maiores indicações dos sentimentos de devoção do Thakura, despertados após a oportunidade de viver no Dhamma. Ele produziu grande quantidade de escritos intensamente devocionais em 1871, correspondente ao primeiro ano em Puri, que marca o despertar, publicado num jornal de Tadipur em 25 de abril de 1871. Neste curto ensaio, o Thakura analisa a grande determinação de Jesus e a compara aos preceitos do Vaishnavismo, revelando a posterior evolução dos ensinamentos de Cristo promulgados por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Foi Jesus Cristo que disse pela primeira vez: ame a Deus com todo o seu coração, com toda a tua mente e com toda a tua força, como teus irmãos. Isto é, na verdade, a verdade absoluta. Mas diferentes homens põem diferentes interpretações a esta nobre expressão. As expressões de todos os grandes homens são belas e um tanto misteriosas. Quando compreendidas, elas trazem a verdade para bem perto do coração. De outra forma, homens avançados em sua íntima aproximação com Deus têm o hábito de receber revelações que são mistérios para os que estão atrás deles.
de progresso são muito similares em todas as esferas de espiritualismo, que apesar de não serem elas próprias a verdade, explicam a gradual. Nós temos notado que alguns espiritualistas mantêm esta sublimada, a convertem em espírito. Essa teoria está, na verdade, contra qualquer convicção íntima. Matéria é espírito é espírito. Um deles não pode formar o outro. O espírito é certamente uma existência superior que não podemos compreender em nosso atual estado de aprisionamento material. Que relação o espírito exatamente possui com a matéria e tempo? Metafísica à parte, decidimos que a alma humana se eleva mais e mais e pode compreender coisas que não temos qualquer ideia. Sujeito a esta regra, Jesus Cristo de Nazaré recebeu e proferiu as palavras mencionadas acima. Para os leitores que estão um pouco acima da escala dos homens ordinários, estas expressões que Jesus ensina, que o homem deve amar a Deus em seu coração, significando as afeições perceptíveis pelo coração de toda criança como opostas ao ódio, com toda a sua mente, significando o intelecto que conhece o oposto da ignorância, poderoso e que sente sua própria imortalidade, e com toda a sua força, significando trabalho ativo, bhakti. Entretanto, para significados melhores, mais amplos e sublimes, santas palavras do inspirado Jesus. Ele ensina que o homem deve amar, ser, inferir, odiar ou pensar em Deus. Ele nos diz que o homem, em seu estado absoluto, não é o intelecto ou o corpo, mas a própria alma pura. A essência da alma é a sabedoria e sua ação é o amor absoluto. A condição absoluta do homem é sua relação absoluta com a deidade em amor puro. Assim, apenas o amor é a religião da alma e, consequentemente, de todos os homens. Aqui, o estudante indaga o que tem a ver com o meu coração. Meu coração gosta de ver o sol sorrir, entre aspas, de saborear pratos deliciosos e de ver uma dança. Jesus Cristo responde profundamente: sim, deves amar a Deus com todo o teu coração. Agora, teu coração vai atrás de... Mas tu deves, assim como treinas um cavalo bravo, fazer com que teus sentimentos amor a Deus. Este é um dos 4 princípios de adoração, ou o que na literatura Vaishnava chamam de Shankarasa, neutralidade. Então, o estudante diz: meu Senhor, o intelecto leva-me para todo canto além de Deus. Isto é, ele quer me levar para o positivo. Por favor, instrua-me. O que devo fazer? Sim, responde Jesus. Deves amar a Deus com... Isto é, quando perceberes, lembrares, imaginares e racionalizares, não deves te permitir ser um pensador seco. Deve haver amor. Somente o amor pode suavizar a aridez do intelecto.
Deves desenvolver o intelecto com as coisas boas e sagradas, o que significa amar a verdade, a beleza espiritual e a harmonia. Esta é a segunda fase do desenvolvimento Vaishnava, que recebe o nome de Dasya Rasa, servidão. O estudante então indaga o que é melhor para ele e o desenvolvimento do intelecto ou da afeição. Então o Senhor diz, Jesus, deves amar a Deus com tua alma, isto é, deves te a ti mesmo em comunicação espiritual com a deidade e receber revelações sagradas em tuas sublimes horas de adoração. Isso é chamado de Sakya Rasa pelos Vaishnavas. A amizade. A alma se aproximando da deidade em serviço sagrado e destemido. O discípulo aprende que ficará perdido nesta posição e será incapaz de agir. O Salvador lhe diz estas palavras: deves amar a Deus com toda a tua força ou vontade. Estás errado ao concluires que perderás toda a tua existência ativa. Vais obtê-la ainda mais. Serviço devocional. Trabalhar para Deus sem nenhum outro interesse além do sagrado livre-arbítrio, que é a força do homem, é identificá-lo como amor puro, irá cativar tua atenção completamente. Esta é a descrição geral de Bhakti. Então Jesus prossegue nos dizendo: deves amar a teu irmão como a ti mesmo. Isto é a característica da quarta fase do amor, que é o sentimento de que todos os homens são irmãos e Deus é o Pai de todos. Isto é Vatsalya Rasa, em seu primeiro estágio de desenvolvimento, o amor parental. Bhakti, amor, é assim percebido no início do desenvolvimento do homem na forma de coração, e então na forma da mente, e depois na forma da alma, e por fim na forma da vontade, a ação, o serviço. Estas formas não destroem-se umas às outras, mas se harmonizam maravilhosamente na pura construção daquilo que chamamos o homem espiritual, o Ekanta, a literatura Vaishnava. Mas há outra verdade sublime por trás do fato que é revelado para os que estão preparados para isso. Queremos dizer, a conversão espiritual da alma em uma mulher. Este é um estado sublime e elevado no qual a alma pode saborear as doçuras do indissolúvel casamento com o Deus do amor. O quinto e mais elevado estágio de desenvolvimento Vaishnava é este, que chamamos Madhura Rasa. E sobre isso, só a mais maravilhosa parte da literatura Vaishnava versa com habilidade. Ninguém mais autoridade do que Srila Bhaktivinoda Thakura para falar isso. Nós vemos pelo próprio pranama dele, né? Namo Bhaktivinodaya Sadidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya. O que é Gaura Shakti Swarupaya? Irupa Nuga Parayati. Ofereço minhas reverências a Sadidananda Bhaktivinoda Thakura, a transcendental potência de Shri Chaitanya Mahaprabhu, energia de Shri Chaitanya Mahaprabhu que é um perito seguidor dos Goswamis
liderados, encabeçados por Srila Rupa Goswami. Esse é o pranama de Srila Bhaktivinoda Thakura. Aí, se nós formos vermos Narada Madhava, Lila, Nitya Lila, a eterna Nitya Lila de Radha Madhava, Srila Bhaktivinoda Thakura é Kamala Manjari. Kamala Manjari serve Radha Krishna como Kamala Manjari, ajuda Srimati Radharani no seu serviço a Krishna como Kamala Manjari. Então, é ou não é potência transcendental do Senhor Chaitanya, que é Radha Krishna? Muito profundo tudo isso. Temos que entender. Esta fase da vida humana, misteriosa como ela é, não é obtida por todos, e sim, podemos dizer, por ninguém além dos pertencentes a Deus. Isso está muito além do alcance do homem comum, e os racionalistas, e até mesmo os ateístas comuns, não podem compreender, e o mais que conseguem é zombar disso como algo não natural. É assim. Ó Deus, revele tuas mais valiosas verdades para todos, para que tu mesmo não possa ser incluído entre os fanáticos e loucos e que toda a humanidade possa ser admitida como pertencente a ti. Srila Bhaktivinoda Thakura invoca esta maravilhosa oração ao Senhor, que Ele revele esta mais elevada fortuna espiritual a toda a humanidade e seus devotos não sejam assim mal compreendidos, mas vistos como seus servos mais queridos. Viu, cristãos? É assim que vocês devem ver os devotos, os Vaishnavas. Esta oração exemplifica o humor compassivo que caracterizava a pregação de Jesus Cristo, a mesma compaixão exibida por Haridasa Thakura, mesmo enquanto era surrado pelos muçulmanos, e a mesma compaixão de Prahlada Maharaja, que Prahlada Maharaja exibiu orando para a liberação de seu terrível pai demoníaco e de todas as almas condicionadas. Haribo! Srila Bhaktivinoda Thakura Ki Jai! Srimad Bhagavatam, canto 9, capítulo 22, versos 16 e 17. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Evan Yukto Dvijayir Jeshtan. Evan Yukto Jeshtan. Chandayam Asaso. Dayam Asaso Abravit. Mantri Pahitair Viprair. Tam Mantri Pahitair Viprair. Veda Vibramshito Gira. Vedat Vibramshito Gira. Veda Vadati Vai. Veda Vadati Vadam Vai. Tada Devo Vavashaha. Tada Devo Vavashaha. Devapi Jogamastaya. Devapi Jogamastaya.
Kalapagramamashita, Kalapagramamashita. Evan Yukto Dvijay Chandaya Masa Sobravit Tanmantri Pahitair Veda Vibranshito Gira Veda Vadati Vadam Vai Tada Devo Vavarshaha Devapi Yogamastaya Kalapagramam Evan Yukto Dvijay Jestam Masa Sobravi Tamantri Pahitair Vibrair Veda Vibranshito Gira Veda Vadati Vadam Vai Tada Devo Vavarshaha Devati Yogamastaya Devati Yogamastaya Kalapagramamashita. Tradução, vamos repetir. Quando os Brahmanas proferiram esse veredito, Maharaja Shantanu foi para seu irmão mais velho, Devapi, se encarregasse do reino, pois é dever do rei manter seus súditos. Anteriormente, entretanto, o ministro de Shantanu, Ashvara, instigara alguns brahmanas a induzir Devapi a transgredir os preceitos védicos, e com isto tornar-o indigno de assumir o posto de governante. Os Brahmanas fizeram Devapi desviar-se do caminho dos princípios védicos. E, portanto, quando solicitados por Shantanu, ele não concordou em aceitar o posto de governante. Ao contrário, blasfemou os princípios védicos, e por isso tornou-se um caído. Nessas circunstâncias, Shantanu voltou a ser o rei. E Indra, estando satisfeito, derramou chuva. Mais tarde, o caminho da yoga mística, para controlar sua mente,
e sentidos, e sentidos. E foi até a aldeia chamada Calapa Grama, onde ainda vive, Versos 19 e 20. Somava Kritados Tapai Shyati Bhakti Somadato Abut Puri Puri Shavastata Shalascha Santanurasi Gangayam Bhishma Adam Savadama Vidam Shrishto Bhagavata Kavi. Tradução, vou ler sozinho. Depois que a dinastia do Deus da Lua extinguir-se nesta era de Kali, Devapi, no começo da próxima Satya Yuga, restabelecerá neste mundo a dinastia Soma. De Bhakila, o irmão de Shantanu, veio um filho chamado Somadatta, 3 filhos chamados Buri, Shrava e Shala. De Shantanu, através do ventre de sua esposa chamada Ganga, veio Bhishma, o famoso Bhishma Deva, um sublime devoto, autorrealizado, um sábio erudito. Verso 20, onde fala Srila Prabhupada. Virai Naram Apidyu Tito Shantanur Dasha Skarniyayam Jagyeti Trangadasuta. Tradução: Bhishmadeva foi o mais de todos os guerreiros. Quando derrotou o Senhor Parashurama numa luta, o Senhor Parashurama ficou muito satisfeito com ele. Através do sêmen de Shantanu, no Satyavati, a filha de um pescador, nasceu Chitrangada, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. De fato, a filha de Uparicha, que gerou no conhecida como Matsyagarbha. Mas foi criada por um pescador. Parashurama e Bhishmadeva diz respeito de Kashiraja, Ambika, Ambalika e Amba. E foram raptadas à força por Bhishmadeva quando este agia em prol de seu irmão Vichitravirya. Amba pensou que Bhishmadeva ia casar-se com ela e ficou apegada a ele, mas Bhishmadeva recusou desposá-la, pois assumira o voto de Brahmacharya. Portanto, foi ter com o mestre espiritual militar de Bhishmadeva, Parashurama, quem instruiu Bhishmadeva a casar-se com ela. Bhishmadeva recusou-se e, por conseguinte, Parashurama lutou com ele para forçá-lo a aceitar o casamento. Mas Parashurama foi derrotado, satisfeito com Bhishma. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvati vyasam tato jayamudiraye Shri Chaitanya Istabitam Jena Bhutale Sayanu Pakkadat Mahyam Dadati Swapadantika.
Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagat, Gopika Canta, Radha Canta Namostute. Evam Toba Dvijair Jeshtam Chandayam Asaso Abravit Tamandri Vibrai Veda Vibranshito Gira Veda Vadati Vadam Vai Tada Devo Vavashaha Devapi Jogamastahaya Kalapagrama Mashrita. Quando os Brahmanas proferiram este veredito, Maharaja Shantanu foi para a floresta e pediu que seu irmão Api se encarregasse do reino, pois é dever do rei manter seus súditos. Como vimos ontem, né? Porque que o irmão mais novo estava como rei e o irmão mais velho, que está sendo agora explicado, né? Shantanu estava governando, mas não chovia porque Indra não estava satisfeito. Quando os semideuses não estão satisfeitos, há escassez de tudo. E quando o rei dos céus, Indra, que é quem distribui a chuva, está satisfeito, aí há chuva em abundância. Mas ele não estava porque não estava vendo uma atitude, como comentamos ontem, dentro das etiquetas pelas escrituras por parte de Maharaja Shantanu. Então, Devapi foi procurado, mas aí tem esse arranjo todo, como falamos ontem, o Bhagavad está cheio de arranjos transcendentais, para a gente poder entender toda a situação, tanto dentro das formalidades materiais e comportamentos mundanos, bem como as informações transcendentais mais esotéricas, mais ocultas, místicas. Então, o que aconteceu? Devapi, Maharaja Shantanu, foi para a floresta e pediu que seu irmão mais velho, Devapi, se encarregasse do reino, pois é dever do rei manter seus súditos. Anteriormente, entretanto, o ministro de Shantanu, Ashwavara, instigara alguns brahmanas a induzir Devapi a transgredir os preceitos e com isso torná-lo indigno de governante, porque era para Shantanu Maharaja governar. Os brahmanas fizeram Devapi desviar-se do caminho dos os brahmanas agiram assim como Krishna age com Yogamaya para iludir seus devotos quando ele está tendo alguma lila com eles, assim por diante. Então os brahmanas fizeram o caminho dos princípios védicos e, portanto, quando solicitado por Shantanu, ele não concordou em aceitar e piorou. Não só não aceitou o posto de governante, como ainda, ao contrário, blasfemou os princípios védicos. E por isso, tornou-se, aparentemente, entre aspas, um caído. Nessa circunstância, Shantanu voltou a ser o rei. Mas aí Indra viu que havia uma retratação por parte de Shantanu, então ele abençoou esse retorno dele como governante. Então, estando satisfeito, Indra derramou chuva. Aí, depois de 12 anos, choveu, ufa. Devapi, mais tarde, já adotou a mística para controlar sua mente e seus sentidos, e foi até a aldeia chamada Kalapagrama, nos Himalaias, gente, onde ele vive até hoje e está esperando quando terminar a Kali Yuga, quando começar a Era do Ouro e a dinastia de Soma tiver desaparecido, ele vai retomá-la, vai começar de novo em Satya Yuga, a dinastia da Lua.
Então, continuando. Depois que a dinastia do deus da lua extinguir-se nesta era de carne, Devappi, no começo, restabelecerá neste mundo a dinastia. É isso aí. Vive pouco, né? Estava aí nessa época, está aí até hoje, vai esperar acabar a Kali Yuga, 432 mil anos, e vai voltar a governar o glorioso Devappi. Aí o verso continua descrevendo os outros irmãos. De Bálika, o irmão de Shantanu, veio um filho chamado Somadatta, que teve 3 filhos chamados Bhuri, Bhuri-Shrava e Shala. De Shantanu, através do ventre de sua esposa chamada Ganga, veio nada mais, nada menos que o Mahajana Bhishmadeva, o eterno avô Bhishma, o avô Bhishma, o Brahmachari convicto, Naistika Brahmachari. Veio Bhishma, um sublime devoto autorrealizado e um sábio erudito. Aí o verso que Prabhupada deu o significado. Virayutagrani jena ramuapi juditoshita shantanur dashakanyayam jagye chitrangada. Bhishmadeva foi o mais destacado de todos os guerreiros. Quando derrotou o Senhor Parashurama numa luta, o Senhor Parashurama ficou muito satisfeito com ele. Através do sêmen de Shantanu, no ventre de Satyavati, a filha de um pescador, nasceu Chitrangada. Esse Chitrangada e Vichitravirya são filhos de Maharaj Shantanu, mas a mesma Satyavati também mas o pai de Vyasadeva foi Parasharamuni, não foi Maharaja Shantanu. Então isso é bom que fique bem entendido, bem claro. E aqui nós vamos ouvir esse incidente muito especial, porque é esclarecedor também, porque disse nas Escrituras que a única coisa que um brahmachari pode recusar como pedido do seu mestre espiritual é para ele se casar. Olha, meu discípulo, agora eu quero que você se torne um grihasta, se casa. Gurudeva, não quero isso, não quero. Só que tem que ter cacife para isso, né? Tem que ter cacife, né? Qualquer um simplesmente não quer, mas vive galinhando, não. Assim como, além de mestre espiritual deles, ele era pai deles, e depois também o irmão mais velho acabou sendo guru deles, Narada Muni. Assim como os 4 Kumaras negaram esse pedido feito pelo pai deles, pelo Senhor Brahma, e se mantiveram puros, Naistika Brahmachari, tão puros 4 Kumaras, que sequer se vestiam, se vestem, andam nus, porque estão completamente absortos no eu, não estão vendo o menor resquício de identificação material, nem com o corpo, nem com nada. Então aí tudo bem, Brahmachari, Gurukule, Vasandanta, Gururitan, Acharam, Dasavo, Nityal, Guru Sudrida Surido.
Esse verso aí fala que o Brahmachari, ele é muito convicto desse grande voto que ele faz de celibato, porque vivendo esse grande voto, ele sequer lembra da existência dele, da vida dele. Ele tem uma amizade, um apego tão grande pelo seu Guru Subrida Sorido. Ele é tão obediente, atencioso com o seu mestre espiritual, que ele não se preocupa com a vida dele, só com a vida do mestre espiritual. Então, observando esse grande voto de celibato, o Brahmachari de verdade aprende já na casa do mestre espiritual, na Gurukula, na escola, onde se aprende que não somos esses corpos, somos almas espirituais. E que as almas espirituais têm uma relação eterna com a alma espiritual suprema como servos. O Brahmachari que entende bem isso e quer levar essa mensagem avante, ele não pensa sequer em sexo, quanto mais fazer. E está só focado na missão do mestre espiritual, na ordem do mestre espiritual, e na amizade que ele tem com o mestre espiritual, e não quer decepcioná-lo de forma alguma. Esse é o Brahmachari de verdade. Então esse Brahmachari aí, se por acaso o Guru disser, olha, você se casa, você pode construir uma família, não vou mexer com isso, que isso é um perigo. Eu posso me enredar e não sair mais desse mundo. E é verdade isso. Se não fosse verdade, o Sr. Shiva não teria falado de Mayadhyan Putradhara Grihadishu. O Sr. Shiva falou, eu reverencio o Senhor transcendental, a suprema personalidade de Deus, porque ele é tão desconcertante, realmente incomparável, que através da sua maia, da sua ilusão imposta na forma de esposa e filho, e tudo que isso abrange, ele prende a alma na roda do Sansara, uma adiante e uma adiante, para achar que está virginar na V. Devido à afeição pela esposa, os filhos e o envolvimento, Grihadishu, que tudo isso exige, parece que ela tem que sair desse mundo e voltar ao lar, voltar ao Supremo, porque ela está presa no ciclo de nascimento, uma hora lá em cima, uma adiante, em condições favoráveis, até quem sabe como um semideus, outra hora lá embaixo como um desgraçado, ou como uma entidade viva insignificante, como uma grama, uma adiante nem uma adiante. Então, o relacionamento familiar, o assim chamado compromisso familiar, o apego à esposa e filhos, faz a alma se esquecer da meta última da vida, que é se autorrealizar, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então esses grandes brahmacharis, eles não querem correr esse risco, porque eles são iluminados. Bhishmadeva, imagina. Bhishmadeva é um dos Mahajanas. Um dos Mahajanas, uma das autoridades no conhecimento védico, filho de Maharaja Shantanu com Ganga. Então, ele não aceitou se casar com Amba. Não aceitou. Aí Parashurama, seu mestre, armas, Shaktyavesh-avatara, encarnação dotada de poder por Krishna, um dos Dashavatas, como falávamos ontem. Tentou fazer ele aceitar a força. Mas Bhishmadeva venceu o Guru.
o devoto venceu Krishna. E Krishna ficou satisfeitíssimo com ele. Por isso ele é o Bhishmadeva, né? Um Mahatma, que nos disse, Bhaktavesha Manu Jadikalei Varam Yogi Muchate Kama Karma Bi. Olha quem era Bhishmadeva, olha o que ele fala. Bhaktavesha Manu Jasmin. A mente tem que estar 100% Manu Jasmin. Quando se executa, Bhaktavesha Manu Jasmin. O serviço devocional tem que ser feito com a mente completamente centrada, estável. Bhaktavesha. Olha de Krishna e o santo nome de Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Hare. Vachajana Makirtayana, Namakirtana. O santo nome e as glórias de Krishna devem ser cantadas da mesma maneira. Porque só assim alguém se torna o melhor dos yogis. Yoginam Apsarvasham. Se torna verdadeiramente um yogi. E chega na hora da morte, Uchate Kama Karma Bi, completamente livre de pecado, completamente puro, e assim volta ao lar, de volta ao Supremo. Amanhã vamos continuar ouvindo essas histórias maravilhosas que o Bhagavatam nos dá. É impressionante como, imagina, o discípulo lutou com o Guru, venceu o Guru ficou satisfeito com ele. Ainda. Então, Eva, disse Srila Prabhupada, recusou-se e por conseguinte Parashurama recusou-se a casar-se com Amba, né? E Parashurama lutou com ele para forçá-lo a aceitar o casamento, mas Parashurama foi derrotado e ficou muito satisfeito com o discípulo, com Bhishma. Alguma pergunta, alguma dúvida? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada Ki Jaya.